Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula. Devo lembrá-los que nós estamos encerrando agora, hoje é sexta-feira, né? Estamos encerrando a nossa segunda semana de aula. Então, nesse momento, vocês devem ter já assistido as nossas 4 primeiras videoaulas e feito a leitura do capítulo 1, do capítulo 4, do 5 e do 6, né? E na próxima semana será a última semana do módulo 1, de modo que daí nós já teremos a nossa primeira avaliação. Então, nós temos ainda 4 videoaulas referentes a 4 capítulos para vocês estudarem até a nossa primeira avaliação. E esses 4 capítulos, desses 4 capítulos, 3 são bem tranquilos. Tranquilos do ponto de vista do conteúdo, né? Não é um conteúdo muito denso, né? O capítulo de hoje, que nós vamos falar sobre a taxa de mais-valia, o capítulo 8, que nós vamos falar sobre a jornada de trabalho, e, finalmente, o capítulo 10, calma aí, estou me perdendo os capítulos, hoje o capítulo 7, isso, o capítulo 7, que é sobre a taxa de mais-valia, o capítulo 8, que é sobre a jornada de trabalho, e o capítulo 9, que é sobre a diferença entre a taxa de mais-valia e a massa de mais-valia. Esses 3 capítulos são bem tranquilos, conceitualmente falando. Agora, o capítulo 10, que vai ser o último capítulo aí que compõe todo o conteúdo do nosso módulo 1 e, portanto, da nossa primeira avaliação, ele é um capítulo mais denso, embora ele tenha apenas 8 páginas, né? Mas o conteúdo dele é bem importante, então eu recomendo que vocês tenham, ou dediquem, né, mais atenção ao capítulo 10, certo? Então, vamos começar aqui a nossa aula do capítulo 7, vamos compartilhar o slide. Então, nossa aula hoje, nossa quinta aula, referente ao capítulo 7, né, a taxa de mais-valia. Bom, pessoal, qual é o objetivo desse capítulo? O que o Marx quer falar com esse capítulo? Ele quer explicar um pouco sobre a taxa de mais-valia. Interessa para ele mais intensamente falar sobre a taxa de mais-valia. Mas como a taxa de mais-valia é uma medida de expansão do capital, e os alunos normalmente estão acostumados, né, a ver em outras disciplinas, ou até mesmo nos seus ambientes de trabalho, outras medidas de expansão do capital, como, por exemplo, a taxa de lucro e a margem de lucro. Então, nós estamos incorporando aqui essas 2 outras categorias, só a título da gente conseguir deixar bem demarcada a diferença que a taxa de mais-valia tem para essas 2 outras medidas de mensuração da expansão do capital, certo? Bom, relembrando, pessoal, o que é mais-valia? Onde que nós vimos isso? Lá no capítulo 4, né? O capítulo que fala sobre a transformação do dinheiro em capital. Lá nós vimos que a mais-valia, né, é o valor criado numa determinada jornada de trabalho, depois que o trabalhador produziu os meios, ou o equivalente monetário, aos meios necessários de consumo, né? Então, olhando aqui na nossa figura, nós temos aqui uma jornada de trabalho de 8 horas, em que as 4 primeiras horas a gente chama de tempo de trabalho necessário. Necessário para quê? Para reproduzir o nosso VF, o valor da força de trabalho, certo? Então, quando finda essas 4 horas, significa que o trabalhador já produziu o equivalente monetário ao seu próprio valor. Tudo que ele trabalhar depois dessas 4 horas, a gente vai chamar de mais-valia, né? Nós chamamos de tempo de trabalho excedente. Excedente em relação a quê? Excedente em relação a essas necessidades de reprodução da própria força de trabalho. Então, esse tempo de trabalho excedente é o tempo no qual se produz a mais-valia. Todo o valor produzido nesse tempo excedente, ele vai ser apropriado pelo capitalista na forma de mais-valia. Então, esse capítulo traz esses 2 conceitos importantes aí, embora nós vamos revê-los novamente lá no próximo capítulo, capítulo sobre a jornada de trabalho. Mas vocês já podem ter em mente esses 2 conceitos importantes, que é tempo de trabalho necessário e tempo de trabalho excedente. O tempo de trabalho necessário equivale àquele tempo da jornada para reproduzir o valor da força de trabalho, e o tempo de trabalho excedente equivale àquela parte da jornada onde se reproduz a mais-valia. Bom, então nós sabemos o que é mais-valia. O que é taxa de mais-valia, né, pessoal? A taxa, vocês sabem que é uma razão entre 2 variáveis, né? É uma divisão. Então, a taxa de mais-valia nada mais é do que
o excedente produzido na jornada, portanto, a mais-valia, perdão, vamos voltar aqui. O excedente produzido na jornada, portanto, a mais-valia, dividido pelo valor da força de trabalho. Então, a taxa de mais-valia, o que ela mede, né? Se nós estamos falando de medidas da expansão do capital. Então, ela mede o grau de exploração da força de trabalho, ou, o que dá no mesmo, né? O grau em qual a força de trabalho trabalha gratuitamente para o capitalista, né? Então, é a expansão estamos medindo a expansão do capital em relação à fonte do valor, né? Em relação ao capital variável ou ao valor da força de trabalho, que de fato, o elemento que produz valor, de acordo com a teoria do Marx. Então, nessa fórmula aqui, pessoal, nós vamos chamar de taxa de mais-valia o M', né? Sempre que vocês virem M', refere-se à taxa de mais-valia. Então, ela vai ser sempre a razão entre o excedente de valor produzido, que é a nossa mais-valia, e o valor da força de trabalho. Notem que ela pode também ser a mais-valia produzida dividida pelo capital variável, né? Então, é preciso tomar cuidado para não se confundir com essas notações, pessoal. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte, né, que eu coloquei aqui na nossa observação. Em exercícios numéricos, ou sempre quando a gente for fazer algum tipo de análise sobre a taxa de mais-valia, é preciso ter em mente sempre o fato de que é uma regra básica da matemática, na verdade, né, mas é bom chamar a atenção em relação a isso. A gente precisa dividir, esses elementos que estão sendo divididos aqui, eles precisam estar na mesma unidade. Então, quando eu falo de valor da força de trabalho, eu posso estar me referindo ao valor diário da força de trabalho. Se eu estiver me referindo ao valor diário da força de trabalho, a mais-valia que vai vir aqui na parte de cima tem que ser a mais-valia produzida naquela jornada de trabalho, senão a continha vai dar errado, certo? Se eu estiver me referindo ao valor da força de trabalho de todos os trabalhadores envolvidos no processo, bom, então eu estou falando do capital variável, né? Que lembre que o capital variável, nosso vizinho, nada mais é do que o valor da força de trabalho multiplicado pelo número de trabalhadores envolvidos no processo. Então, se eu estiver falando do capital variável, a mais-valia que eu vou colocar aqui em cima é a massa de mais-valia produzida por todos esses trabalhadores. Então, quero só chamar atenção para esse fato, porque pode ser que a anotação possa levar vocês a algum tipo de engano. Prestem sempre atenção. Lembrem sempre da regra básica da matemática, que é preciso dividir variáveis que estão na mesma unidade, certo? Bom, então isso aqui é a nossa taxa de mais-valia. Então, a taxa de mais-valia é uma medida de expansão do capital, mas uma medida de expansão do capital em relação à própria fonte do valor, né? Em relação ao valor da força de trabalho. Quanto que se produziu de excedente em relação ao capital variável empregado. Existe uma outra forma de apresentar a taxa de mais-valia que tem uma vantagem do ponto de vista analítico, né? Que é essa daqui. Ao invés da gente... A gente pode dizer que a mais-valia, ela é o quê? Ela é o valor novo criado na jornada de trabalho, que eu estou chamando de WJ. Lembrem que eu tinha inicialmente nas minhas primeiras aulas chamado de L, mas para compatibilizar as notações com o professor Tipola, eu vou, a partir de agora, sempre chamar de WJ. É o valor novo criado. O valor novo criado numa jornada de trabalho, quando eu subtraio o valor da força de trabalho, o que me sobra é a mais-valia, tá? Então, se eu usar, na nossa formulazinha aqui, ao invés de usar o M propriamente dito, usar essa formulação aqui, né? O valor novo criado na jornada menos o valor da força de trabalho, nós também temos uma forma alternativa de analisar a taxa de mais-valia. E ela é interessante por quê? Porque a gente consegue enxergar nela, né, o que acontece se a gente mudar algumas variáveis. Então, por exemplo, o que acontece se eu aumentar a jornada de trabalho? O que acontece com a taxa de mais-valia? O que acontece com a taxa de mais-valia se eu reduzir o valor da força de trabalho, né? Se eu pagar para a força de trabalho um equivalente monetário menor. Então, aqui no quadrinho eu coloquei só 3 exemplos para a gente ver isso. Então, imagine que, inicialmente, o valor novo criado na jornada seja 9. Portanto, essa jornada tem uma duração de 9 horas, né? Dessas 9 horas, 4 são tempo de trabalho necessário, que eu preciso para reproduzir o valor da força de trabalho.
Então, se isso é verdadeiro, significa dizer, eu poderia ter colocado uma outra coluna aqui com a própria mais-valia, mas enfim, né? Mas aqui dá para, substituindo esses valores aqui na nossa fórmula, eu vou ter uma taxa de mais-valia de 125%, né? Então, a partir dessa forma de apresentar a taxa de mais-valia, eu consigo enxergar o seguinte, olha, imagine que eu mantenha a jornada igual a 9 e eu reduza o valor da força de trabalho. O que acontece com a taxa de mais-valia? Opa, a taxa de mais-valia aumenta. Claro, porque eu reduzi o valor da força de trabalho, então sobrou mais valor aqui do nosso valor novo criado para ser apropriado como mais-valia. Então, a taxa de mais-valia aumenta para 200%. Alternativamente, o que acontece com a taxa de mais-valia se eu aumentar a jornada de trabalho? Então, estou representando aqui, ó, o valor novo criado numa jornada de trabalho, que antes era 9, agora ele aumentou para 10, né? E eu mantive o valor da força de trabalho em 4. Então, o que acontece se eu aumentar a jornada de trabalho? A taxa de mais-valia aumenta dos 125 iniciais aqui para 150, tá? Então, nós temos essas duas formas alternativas aí para a gente analisar a taxa de mais-valia. Outra coisa que os alunos me perguntam sempre é da onde o Marx tira, né, a taxa de mais-valia de 100%, né, que é a taxa de mais-valia que ele mais usa nos exemplos dele. Normalmente vocês vão observar que na leitura dos capítulos ele cria os exemplos, a construção teórica, sempre com base numa taxa de mais-valia de 100%, na maior parte das vezes, né. Pode ser que ele tenha, eventualmente, feito algum cálculo, né, com os dados das empresas que ele costumava analisar, mas, a rigor, isso é apenas um instrumento metodológico, pessoal, é uma taxa arbitrariamente escolhida, né, porque para a gente saber efetivamente a taxa de mais-valia de uma empresa, de um setor ou mesmo de um país, a gente precisa saber os resultados específicos dessa empresa, desse setor ou desse país, a gente precisa ter os dados em mãos, né. Então, a gente sempre, para construir os nossos exemplos, a gente supõe uma determinada taxa de mais-valia. E eu até cheguei a calcular a taxa de mais-valia para o Brasil, me cobrem que depois eu faço uma videoaula extra para vocês verem as dificuldades metodológicas de se fazer esse cálculo e o valor que eu encontrei para esse cálculo, tá? Para a taxa de mais-valia do Brasil. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte, os alunos, eles sempre se perguntam, mas de onde que saem esses valores? Não, pessoal, esses valores a gente, a rigor, cria arbitrariamente para a gente poder construir a nossa análise. Se vocês tiverem dados de empresas reais, né, e queiram tentar calcular a taxa de mais-valia, a gente pode fazer esse exercício em alguma das nossas aulas ao vivo, certo? Bom, pessoal, então a taxa de mais-valia é isso que eu acabei de falar para vocês. Ela é uma medida de expansão do capital que está relacionada com a fonte do valor, né? Porque ela está mostrando como é que o capital se valorizou em relação ao capital variável. E o que é a taxa de lucro, né? A taxa de lucro a gente vai chamar de L', né? Para não confundir. Então, a taxa de lucro é uma medida que o capitalista conhece mais de perto, né? Na verdade, a mais-valia, a taxa de mais-valia, o capitalista, se ele nunca estudou a teoria do Marx, ele nem sabe, nunca ouviu falar sobre isso. Mas a taxa de lucro ele conhece, né? Porque ele está interessado em saber, lá no final do ano, quando ele vai fazer o balanço dele, ou até mesmo mensalmente, ele está interessado em saber quanto que valorizou o capital adiantado que ele jogou nesse processo produtivo, né? Então, a taxa de lucro nada mais é do que o excedente produzido, que nós chamamos de mais-valia, dividido agora não só pelo capital variável, mas pelo capital total adiantado. Então, o que era o nosso capital total adiantado? O C mais o V. Lembrem que o C é o capital constante, e o capital constante é composto pelo capital constante fixo e pelo capital constante circulante, mais o nosso V, que é o capital variável, que ele refere-se ao valor da força de trabalho multiplicado pelo número de trabalhadores envolvidos nesse processo. Então, notem que aqui eu vou ter uma medida de expansão do valor que não está mais relacionando o excedente exclusivamente à sua fonte do valor. Está relacionando o excedente a todo o capital adiantado, tá? E uma terceira medida de expansão do capital, a gente pode chamar de margem de lucro, né? Vou chamar de G', para a gente não confundir as medidas. Então, a margem de lucro ela vai medir o grau de expansão do capital em relação ao capital consumido.
Então, eu não sei se eu mencionei aqui, ó, que a taxa de lucro mede o grau de expansão em relação ao capital total. E a margem de lucro vai medir a expansão do capital em relação ao capital consumido. Lembram qual que é a diferença entre capital adiantado e capital consumido? A diferença é a depreciação. No capital, vamos voltar aqui, no capital adiantado, nós temos o capital constante completo. Significa dizer que é o somatório total entre o valor do capital, entre o capital fixo e o capital circulante. Né? O capital fixo entra por completo aqui. Já na margem de lucro, não entra o capital fixo, porque eu não consumi ele por completo no processo. Por isso que eu estou chamando de capital consumido. O que eu consumi no processo? Apenas a depreciação do capital fixo. Então, a margem de lucro é uma medida que vai relacionar o excedente, portanto, a mais-valia, com essas partes componentes aqui do capital consumido, certo? Eu fiz aqui nesse slide algumas notações e conceitos das variáveis que nós vimos até agora, né? Depois eu vou disponibilizar lá na plataforma um formulário completo com todas as notações que nós usaremos nos livros 1, 2 e 3. Estou fazendo uma revisão delas para que não fique nenhum erro. Então, eu não postei ainda, mas vai estar lá nos arquivos um formulário completo com essas notações. Então, por enquanto, pessoal, o que nós vimos até agora, desde a primeira videoaula, está registrado aqui para vocês, a notação matemática e o seu conceito resumidinho aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, certo? Como eu disse, esse capítulo é bem tranquilo do ponto de vista conceitual, porque o que o Marx está querendo mostrar é apenas o que é a taxa de mais-valia, né? Mas como conclusão, a gente pode tirar uma conclusão que é bem importante aqui, pessoal, que ela tem a ver um pouco também com o modo de investigação do Marx, que é a dialética. O Marx, ele costumava dizer que se a essência e a aparência do fenômeno coincidissem, a ciência se tornaria totalmente dispensável. O que significa isso? Significa dizer que se nós todos enxergássemos os fenômenos tal como eles são, então a gente não precisava de ciência, a gente não precisava pesquisar as coisas, porque tudo apareceria para nós de forma límpida e transparente. Mas não é assim que acontece, né? O que nós enxergamos à primeira vista é a aparência do fenômeno. E muitas vezes esse fenômeno nos aparece de forma bastante caótica, né? A gente fica se perguntando por quê, como é que é possível. Então, ao se perguntar por quê, como é possível, a gente está interessado em investigar mais de perto as causas, né, desse determinado fenômeno. E é o que a ciência faz, né? E é o que o Marx fez para tentar desvendar diversas coisas relacionadas à economia. Então, pessoal, as categorias que nós vimos até agora, a categoria valor, a categoria mais-valia, a própria taxa de mais-valia, são categorias que a gente pode dizer que são categorias da essência do fenômeno, porque são categorias que foram encontradas a partir da investigação que o Marx fez. A taxa de lucro, não, a taxa de lucro, a própria categoria lucro, né? É uma categoria da aparência do fenômeno. Todos já ouvimos falar dessas categorias, né? E elas são as que aparecem para a gente por primeiro, né? Então, uma conclusão importante desse capítulo, e também outros capítulos que o Marx vai reforçar bastante essa ideia, é o fato de que essas categorias da aparência do fenômeno, elas encobrem e mistificam a verdadeira origem, no caso aqui da ciência econômica, né? A verdadeira origem do valor. Por que elas se encobrem e mistificam, né? Enquanto a taxa de mais-valia, ela mostra quanto o capital se expandiu em relação à própria fonte do valor, tanto a taxa de lucro quanto a margem de lucro nos dão a entender que o capital se expandiu de forma indiferenciada em relação aos componentes do capital. Então, faz parecer que tanto o capital constante quanto o capital variável são elementos responsáveis pela expansão desse valor. Quando, na verdade, se nos debruçarmos nessa análise, assim como o Marx fez, a gente vai perceber que não, que a expansão do capital se deu em razão do fato de que a única fonte do valor é o trabalho, e, portanto, em relação ao valor do trabalho que essa medida precisa ser feita, né? Então, essa eu acho que é uma das principais conclusões aí para a gente
para a gente tirar desse capítulo, para a gente ter em mente que a gente não pode confundir taxa de mais-valia com taxa de lucro ou com margem de lucro, certo? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. O que nós falamos hoje está aqui no capítulo 7, né, do volume 1 do livro 1 do Capital, e qualquer dúvida que vocês tenham, postem lá na plataforma que nós responderemos na próxima segunda-feira. Vamos encerrar aqui.